Fala família Ufer, bem-vindos a mais um Ufer Podcast. Comigo, Alexandre Augusto, CEO da Ufer, eu com a minha jarra Pratique aqui sempre do meu lado, tá? E hoje vamos receber aqui uma pessoa que faz parte do nosso grupo já há muitos anos, ele que hoje é o maior revendedor, que cuida da maior região do país em vendas na Ufer e que teve uma entrada na Ufer diferente, tem uma história dentro da Ufer toda particular e é isso que a gente vai ouvir aqui da boca dele. Aqui a gente vai explorar um pouquinho essa história junto com ele. Tá? Então convido vocês aqui a receber Jair Aike. E aí, Jair? Então, bom dia, Augusto. Primeiramente dizer que é uma alegria, para não dizer uma sensação diferente poder estar aqui conversando contigo para falar de Ufer, da nossa história dentro dessa empresa. Como você dizia, talvez diferente do que o normal na entrada das pessoas na Ufer, né? Já hoje praticamente fazendo 32 anos e com toda certeza uma história que nos orgulha muito e a gente só tem a agradecer aí a confiança por tudo que se vivenciou nessa empresa. Bom, vamos começar a falar de como que foi essa história? Porque eu, a primeira vez que eu ouvi a história, achei ela diferente pra caramba, porque a Ufer tem um negócio que eu acho fantástico, que é humano, que é da meritocracia ali, de fazer sempre um plano de carreira, né? A nossa rede de revendedores, ela quase toda ela proveniente de pessoas que um dia entraram como vendedores na empresa, né? E de vendedor vai a líder de venda e aí vira um revendedor ali, um distribuidor ali já por parte da revenda, depois ele adquire ali uma região, vai comprar na fábrica, quer dizer, então é uma história de plano de carreira. E a sua já começou um pouco diferente. Conta um pouquinho essa pra gente. Então, Augusto, acho que para começar a falar tem que se lembrar do nosso amigo Carlos Colombo, né? Que foi a pessoa que, através de um anúncio, lá, como eu já disse então há pouco, há 32 anos atrás, fui atender um anúncio no jornal local, lá na cidade de Santa Cruz, e contratando representante comercial. E na época tínhamos saído de uma multinacional no ramo do tabaco e voltado para o interior, onde a gente nasceu, na cultura do tabaco em si. Estávamos um ano, digamos, no limbo, numa situação de novamente buscar uma colocação, mas diferente no mercado. E acabou sendo que conhecemos então o Carlos nessa oportunidade e ele foi e eu sempre gosto de dizer isso porque praticamente me carregou para dentro do sistema. Inicialmente achávamos, quando ouvimos dele o que seria, mais especificamente até foi o gerente dele, o Regis, que me entrevistou, mas num segundo momento já falando com o Carlos, a gente não entendeu ser essa a procura nossa na época. E aí o Carlos, com a habilidade e com a persistência, eu digo assim, que se faz necessário para o nosso negócio, conseguiu me convencer, então pelo menos a eu conhecer o negócio dele em Esteio. A oportunidade de conhecer o que era aquilo que ele estava dizendo. O que era a Ufer, como que funcionava. E aí fomos ver, mas ainda resistindo à ideia de aceitar. Mas fomos pelo menos conhecer. Aí tive a oportunidade de ficar uns 2, 3 dias lá com ele em Esteio, Porto Alegre, acompanhando uma seleção. E aí na sexta-feira, então, era o programado dia de aceitar. E eu havia ido na terça para Porto Alegre, quarta de manhã, melhor. E dessa forma, a gente vendo o trabalho, acabou que a gente mudou aquela percepção inicial da entrevista e fez com que a gente aceitasse, então, de começar a fazer esse trabalho lá na nossa cidade. E aí o tempo foi nos conduzindo também até essa colocação, essa condição de estar ou de ter conquistado o primeiro lugar, que eu sempre digo que isso são consequências do trabalho. A gente buscou, obviamente, trazer um pouco do nosso tempero, do achar
como conduzir o negócio, mas aí vem isso que você também falava, o espírito familiar, aquela coisa mais próxima de valorizar o profissional dentro da cadeia é mais fácil. Mas a gente logo, talvez por essa afinidade, por ter essa característica, também nos aproximou com o Carlos e com a ULFER como um todo, ainda seu pai, né, seu Moacir, quando a gente conheceu, sua mãe, toda a sua família, né, e todos os colaboradores têm essa essência. E a gente sempre se sentiu muito bem e com certeza contribuiu muito para que pudéssemos realizar um trabalho vitorioso dentro da organização. Bom, mas a história já começa por uma iniciativa do Carlos Colombo, na época, que era o gestor ali do estado do Rio Grande do Sul, né? De fazer um recrutamento diferente, então. Porque o plano de carreira da ULFER, no aspecto revenda, sempre foi de recrutar e selecionar candidatos a vendedor de porta em porta, né? E dali eu pego esses talentos, faço ser vendedor e vou crescendo essa pessoa dentro do segmento, né? E o seu foi um recrutamento feito em Santa Cruz do Sul, que é a região, a cidade onde você mora, e morava também na época, e que ele já fez para representante comercial, já pensando em alguém acima do vendedor. Então ele já estava inventando alguma coisa diferente na ULFER. Ele diz, quando depois já no negócio, que foi uma tentativa de tomar conta do Estado. Quando eu digo tomar conta, de ter isso mesmo, de ter revendedores regionais em áreas que ele considerava serem importantes, para que o Rio Grande do Sul pudesse ter aí uma participação maior dentro da estrutura. E aí essa foi a primeira também, Santa Cruz, que ele foi buscar um representante. E sim, dessa forma a gente foi, então, digamos, o escolhido ou o conduzido a começar a fazer o trabalho. E por isso que eu não tenho como não falar, e comecei dizendo que essa foi realmente a principal razão ou a maneira pela qual eu conheci a ULFER. Sim. E aí, com o apoio da estrutura do Carlos lá na central em Esteio, a gente começou a fazer o trabalho ainda em novembro, logo na semana seguinte. E já selecionando, aí o Regis veio, que era o gerente na época, fazer o treinamento, nos passando também porque a gente não conhecia. Eu, particularmente, além de não imaginar fazer isso, não tinha conhecimento e nem do mercado, como trabalhar. Sim. E aí, ao mesmo tempo que ele treinou, lá fez a seleção e treinamento dos primeiros vendedores, a gente já foi tentando organizar escritório, uma coisa bem... Você se encantou de cara pelo negócio? Porque, pelo que você me contou e já contou um pouco aqui, quando você passou pela entrevista com o Regis ali, que era o gerente do Carlos na época, você até falou, vou dar uma oportunidade para entender o que é isso aqui, mas não super gostou do que você ouviu. Não era o que você imaginava. Aí o Carlos, a persistência do Carlos fez com que você fosse lá dar uma oportunidade para essa chance aí. E aí foi. Como foi isso de sair desse estágio que você estava até de fato se encantar pelo negócio ao ponto de ficar e... Ali, nesse sentido, logo após a entrevista, eu saí aliviado da sala, pensei, meu Deus do céu, se naquele momento eu tivesse que dar uma resposta, com toda certeza ela seria não, sem chance de reavaliação. E aí sim, porque eu saí, era uma entrevista, havia 70 e poucos candidatos, então eu disse, bom, não vai ser eu escolhido, até porque não tenho experiência e está tudo certo. Eu digo, saí aliviado nesse sentido. Por alguma razão, no dia seguinte, e aqui a gente precisa fazer uma outra ressalva, ainda não havia celular, telefone fixo, isso era coisa para poucos naquela época. Então, o meu telefone de contato era numa joalheria onde trabalhava uma amiga minha, uma prima minha. E toda vez que eu precisava de um local para recado, era com ela. Então, esse telefone eu carregava. E eu havia passado isso para o Regis. Aí, no outro dia, logo após a entrevista, que foi na terça,
na segunda. Na terça ela veio lá em casa me dizendo, tem um recado para te ligar para um telefone e tal. Carlos Colombo. Eu não sabia nem quem era esse moço. Tá, porque eu havia falado com o Regis. Né? Tá. Aí liguei pro telefone. Mas jamais imaginei ser dessa entrevista do dia anterior. O Colombo me chamou a atenção, e aqui eu quero talvez uma confidência que eu não me lembro de ter falado. Eu havia terminado a minha faculdade 2 anos antes de economia. E aí eu imagino, como eu havia feito um trabalho de conclusão para uma alternativa de renda para pequena propriedade rural, eu imaginava que isso fosse alguém das lojas Colombo que queria aí um trabalho, um projeto dentro de uma... É isso aí. Tá. Dentro de uma fazenda que eles pudessem ter. Eu havia sido convidado um pouco antes para fazer um trabalho também para a prefeitura de Cachoeira, para criar justamente para o pessoal do interior. E eu imaginei que pudesse ser algo nesse sentido. Talvez é o que eu gostaria que fosse. Não sei por que eu pensei isso. Quando eu ligo e ele me diz que é o Carlos, que estava querendo me convidar para uma outra entrevista a pedido do Regis, daí gelou, quase caiu o telefone. E eu estava num orelhão público, para você ver, lá no meu bairro. E agradeci, porque ele me dizia assim, eu gostaria de te convidar para mais uma entrevista, estou em dúvida entre você e mais 2. Quando ele falou isso, eu estava resolvido. Eu disse, então tu escolhe entre os 2, porque eu provavelmente não vou dar certo para esse teu negócio aí. E aí desligou, achei, agora liberou. Para minha surpresa, quando eu chego, retorno da tarde lá, fazia alguns negócios para sobreviver na época, agiotando, vamos falar aqui assim, e ele estava lá na minha casa. E aí que eu digo a persistência. Sim. Ele sempre diz que foi em cima da frase que eu disse, que eu fui explicar para dar minha negativa. Você vai investir e eu não vou conseguir te dar o retorno talvez desejado, então eu prefiro que você pegue outro. E aí ele dizendo para mim que essa teria sido assim para ele o diferencial entre os que ele estava falando, que eu estava preocupado com o que ele ia gastar. E aí ele disse, pelo menos uma coisa ele tem, ele não vai ser sem vergonha. Sim. Então foi uma maneira, porque a gente nunca havia falado pessoalmente. E aí ele veio lá em casa para me conhecer, e aí ficamos lá, acho que umas 2 horas conversando. Foi quando ele me mostrou um pouco mais como que funcionava o negócio. Ainda para mim era um estranho, né, dentro da minha casa. Sim. Aí ele até me convidou para ir junto naquela noite, mas eu tinha uns outros compromissos que eu acabei indo atender e aceitei então que no outro dia de manhã eu iria a Porto Alegre, chamaria ele lá quando eu chegasse na rodoviária, e aí começou, mas foi dessa forma, por isso que eu jamais deixei de considerar e ver o quanto foi importante essa persistência. Mas também, por outro lado, a minha relutância, porque se eu me atiro achando ali que já estava resolvido, eu sempre fui um pouco mais reservado e até resguardado para tomar certas decisões. E aí sim, aí já na quarta, estando lá, na quinta, muitas dúvidas ainda permaneceram. Porque até então eu não havia visto que de fato como se trabalha, como se conquista era isso que eu queria cliente. entender, como que foi isso lá? Porque eu entendi que você foi entrevistado por uma proposta de criar um trabalho ali na sua região de Santa Cruz. Isso. Então você não ia estar na base Esteio, ali onde ele estava. Fora, né? Por conta. Você ia criar a sua base. Isso né? mesmo. Então, aí ele veio e então ele não tinha que fazer aquilo que ele fazia com os candidatos a vendedor, que era passar um treinamento teórico ali de como que é o processo da venda e depois já levar para a rua para entender como que a venda é feita. Não, ele tinha que te mostrar cada processo interno, inclusive. Foi isso que aconteceu? Isso. Primeiro eu conheci lá então a estrutura, a equipe dele. Num segundo momento eu fui participar, olhar já um treinamento em andamento, já após seleção, de um grupo em Porto Alegre. Tá. E a qual foi para a rua na sexta de manhã. E ali foi a decisão.
E aí eu digo assim, a segunda pessoa mais importante, ou talvez até no contexto hoje diria que foi a mais responsável. E que até hoje eu não sei quem é. Uhum. Uma senhora, eu fui junto com um moço lá fazer o trabalho de prospecção e ele chegou até ali eu ainda estava mais para não aceitar. Tá, ainda o encantamento não tinha não batido tinha ainda. batido Tá. ainda. Foi aí sim, quando chegamos numa das casas lá que ele abordou uma cliente e ela já tinha aparelho. Da Ufer. Da UF. Tá. Aí mudou o conceito. Até então eu ainda estava mais para dizer não e agradecer. Você conheceu os processos internos, viu lá um recrutamento sendo feito, foi para a rua com essa turma e quando bate em uma das casas lá, a consumidora já tem o produto. Já tem o aparelho. E aí eu disse assim, agora tu pode ir que aqui eu vou ficar. Aí eu fui tomar um chimarrão com a senhora. Então quem efetivou minha contratação foi essa senhora. Ela não sabe disso. Sim. Aí eu fui fazendo todas as perguntas de confirmação daquilo que o Carlos havia me passado ao mostrar a estrutura dele. Uhum. Porque aquele foi para mim o cabal, foi o que confirmou. Porque se ela tem alguma reclamação ou me diz contra, deixa na dúvida aquilo que me foi passado, eu talvez teria agradecido. Porque o que o Carlos passava me interessou, eu vi que era sério, que o troço funcionava, que o produto era bom, nas palavras dele. Sim. Quando eu me Mas ele é parcial nessa, né? Justamente, porque esse era o negócio Deixa eu dele. validar com alguém imparcial aqui. E aí quando eu achei o cliente, aí foi o que me deu... Vou ficar. Eu me lembro assim, o resto vindo porque eu E combinado... ela confirmou tudo. 99,9% porque eu não gosto de dizer 100%. E aí eu disse, poxa, se compra e gostou, tá feliz 3 anos, dá para eu fazer. Daí já comecei a imaginar fazendo lá na minha cidade. Sim. E aí quando o Regis veio, conforme combinado ao meio-dia, nos almoçar junto com a gente lá no local, que até hoje eu não sei aonde que eu estava, em que bairro, se era Alvorada, o que era. Eu disse para ele, pode confirmar que eu vou ir. Tanto que havia 2 anúncios em Santa Cruz. Um para representante, caso eu não aceitasse, e um para vendedor, caso aceitasse. Para já na segunda-feira da outra semana fazer treinamento. Então você imagina, eu cheguei na Ufer, confirmando na sexta ao meio-dia, e na segunda-feira nós estávamos selecionando gente. Não tinha lugar. E o Regis com você, óbvio. E o Regis fazendo. Sozinho lá. Não. Tá. Ele fez. Tá. Ele fez o treinamento, porque a parte técnica eu não tinha nada. Sim. Eu passei como que funcionava o negócio, Sim. mas a minúcia dele nada. E aí a coisa, enquanto ele estava selecionando, estava eu procurando lugar para estabelecer a empresa. Porque eu brinco sempre, nós já estávamos fazendo seleção e não tinha local. Mandando ir para onde, né? Aí ele fez a seleção lá no hotel, fez o treinamento lá. Até quinta-feira eu estava com o local pronto. Cadeirinha, quadro, conforme mandava o figurino. Uhum. E aí começamos assim o trabalho. E aí já saímos aí à rua na quinta-feira mesmo. Na sexta, então, já saiu venda. Já começa de um jeito diferente, recrutado de um jeito diferente, entra de um jeito diferente e entra no meio da escada já. No meio da escada. No meio da escada. E já com uma responsabilidade. Total. De gerir um negócio que tu não conhecia. É o que a gente fala, né? Começar como vendedor, que é o primeiro degrau ali, e vir crescendo essa escada, cada vez que você cresce, aumenta a possibilidade de ganho, sim, mas aumenta também a responsabilidade, porque você começa a ter muito mais coisa a se responsabilizar e fazer ali. Né? Mas tu tem você já nasce no meio da escada. Mas você adquiriu conhecimento, é isso, né? Porque quando você nasce como vendedor dentro do negócio, aí você vira um líder de venda, aí você vira um representante, aí que você chega a ser revendedor aqui, você tem toda essa bagagem aqui. Tem, né? Esse conhecimento. Você adquiriu tudo isso. Né? E aí você chega nesse estágio aqui sem ter adquirido isso. Tinha que aprender a vender. Uhum. Junto com um vendedor que muitas vezes você está recrutando não pessoa para ser vendedor, dizendo que vai treinar eles e não sabe fazer. E não sabe fazer. E não fez ainda. Nunca fez na vida. Não fez. Então, esse processo, ele foi desafiador. Uhum. E eu digo assim, mas aquelas palavras ditas e aquilo que eu presenciei lá quando visitava o Carlos, isso ficou gravado. E aí eu vi aquelas equipes, daí eles me falavam o número. Porque quando te fala um número, ele é um número.
Você não sabe se isso é real, primeiramente, o que precisa para alcançar esse número, se isso é um número de entrada, se isso é um número final, ou o que precisa fazer. Então, também entender esse processo. E eu nunca fui de olhar, e até hoje eu falo isso sempre no salão, não sou de mensurar o total lá, eu sempre fui muito de fatiar o resultado. E uma das coisas que eu levo até hoje, dito naquela oportunidade há 32 anos atrás, porque o objetivo era a contratação do vendedor, e era objetivado em uma venda dia. E eu fiz o cálculo para mim, e esse era só meu, eu teria que ter 4 vendedores para fazer 5 vendas. Uma venda de alguém a mais. Eu já quis colocar um a mais do que ele havia me colocado. Passando o tempo, a gente foi perceber que tu fazer uma venda dia por vendedor, isso era já um super luxo. Então eu mesmo me cobrava mais do que o luxo na venda. E a gente sempre foi em busca disso. Então isso a gente sempre ficou devendo, que nem eu digo assim. Por melhor que eu ia na rua, mas eu estava devendo daquilo que eu havia me prontificado a conquistar. Sim. E isso a gente carrega até hoje, buscando e aliando no passar do tempo, aí sim, entendendo que o negócio e transformar isso no negócio. Porque aqui a gente não pode deixar de reconhecer, porque a gente começou isso lá 30 anos atrás. Isso não era um negócio acreditado de falar, ele era muito interno para nós que fazíamos o trabalho. Mas logo, 2 anos depois, eu já estava, menos de 2 anos, já participando de feira, já querendo colocar, contrariando o meu amigo Carlos, porque ele achava que isso não era para nós. E eu dizia, não, a gente vai fazer, a gente vai aparecer, vai ir lá, nós temos que dizer quem nós somos, a marca tem que ser vista. E uma credibilidade enquanto pessoa também. Eu sempre digo assim que eu ia falar um adjetivo aqui que é feio para esse momento, mas capturar um pouco a marca para nós. A gente se colocou... Se apropriar, né? Apropriar, essa é a palavra. Sim. Se apropriar para que você não fosse mais visto... só como Jair ou só como seu Jair da Ulfer. Sim. Ou a Ulfer do Jair, como alguns gostaram de dizer. Então, a gente quis isso através de trabalho. E para isso, sim, sempre respeitando principalmente nossos colaboradores. A extensão do cliente, ele é um segundo passo, porque você precisa estar cercado de pessoas, também acredito nesse teu sonho, e aí levar esse sentimento também para o consumidor, para ele adquirir essa confiança conosco. Sim. E aí precisamos, e aí mais uma vez aquilo que você dizia, a responsabilidade vai aumentando. Quando você se coloca dessa forma, você também não adianta só falar, você tem que cumprir. Com certeza. Você tem que entregar qualidade de produto, que daí depende da fábrica, e aqui eu vou falar ainda mais você hoje como o CEO, o que tem o conhecimento, sim, mas essa responsabilidade de nos entregar um produto. E nós, lá na ponta, fazer chegar dessa forma ao consumidor e dar o resguardo, porque é um produto que tem a necessidade não só da manutenção. E aí, percebendo isso, a gente viu que o negócio realmente podia dar retorno financeiro, que é o que todos nós procuramos, mas também de deixar isso que eu considero muito importante, que é ter uma empatia com o cliente, uma credibilidade, uma confiança. E, de alguma forma, a gente se sente feliz, porque eu acho que conseguimos conquistar isso. E também já criamos vários colaboradores que hoje são revendedores e compartilhando desses mesmos princípios que a gente adotou lá há 30 anos atrás. Eu acho que naquele momento você chega e começa a fazer a região ali de Santa Cruz, da sua cidade natal ali, e ainda comprando do Carlos, certo? E assim ficou durante alguns anos, né? 4 anos. 4 anos comprando do Carlos, então você ainda não tinha ligação com a fábrica, era o Carlos, gestor da região ali, que ditava o ritmo e os passos daquilo que você ia fazer, e você já colocando um pouco a sua personalidade ali, como sempre foi, a sua marca é essa, né? De colocar o seu jeito de fazer o negócio e falar assim, deixa eu me apropriar dessa marca aqui e fazer pelo menos na minha região, porque
o Carlos está acostumado ali com a metrópole do lado dele, com essa cidade de 1 milhão de habitantes, ele não tem que se preocupar tanto assim com o que cada um está pensando. Agora, eu estou aqui na minha cidadezinha menor aqui, deixa eu me preocupar com o que cada um pensa, porque um vizinho fala, pô, daqui a pouco a cidade inteira está sabendo se esse negócio é bom ou se é ruim. Então eu prefiro que falem que ele é bom, né? Justamente isso. Eu digo assim, nesse sentido, só para quem está nos assistindo e vai acompanhar essa nossa história, na época, minha cidade, ela ainda é a maior, ela tinha 70 mil habitantes. Essa era a maior cidade da região, minha região. Tá. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho, bem como você dizia, se alguém gritava, tu sabia pela voz quem era, porque todo mundo se conhece. Então, ela também nos obrigou a ser do jeito que somos. A gente teve essa iniciativa, mas também fomos empurrados para agir dessa forma, porque daí a gente vai começar a olhar o mercado, principalmente nesse modelo de trabalho de venda que nós realizávamos. Quem perpetuou? Ninguém na minha região. Isso era tudo aventureiro, passageiro, vinha e ia embora. E aí o consumidor ficava nessa desconfiança aumentada até. Por si só já tinha uma discriminação do porta a porta. E aí ainda você vai aliar a falta de confiança e de conhecimento. Por isso que a gente procurou estabelecer uma forma de fazer a marca ser conhecida. Sim. Aí optamos por algumas iniciativas, sempre tivemos muito envolvidos com comunidades, clubes de futebol, colocamos a nossa marca junto com essas situações. Na oportunidade também tivemos a RBS lá, que é uma sucursal da Globo, ela começou a instalar sucursais dentro das cidades do interior. Santa Cruz veio a ter a sua, que hoje não tem, mas na época tinha uma nossa. E aí o comercial era financeiramente mais viável, a gente conseguiu... E regionalizado. Regionalizado. E aí houve uma bonificação numa época. Eu sei que o programa para mim é o que menos me interessava, que eu ia participar. Se fosse o Globo Rural ou o Globo Esporte, que era só passava no local, e aí uma vez por mês você ganhava uma bonificação num horário nobre, ou do meio-dia ou à noite. Então eu ganhei um comercial naquele período de Jornal Nacional e de Jornal do Almoço, que eram os top, aí aberto, a nível estadual, não nacional, mas a nível estadual. Aí era uma bonificação dentro do... Então, foram maneiras, e além das feiras, que eu considero ser também outro ponto importante. Que até hoje não da deixa marca. De fazer. Não, até hoje a gente faz. Já não obtendo mais o mesmo resultado, mas também porque já não se tem mais o mesmo ímpeto de busca da venda ali. Sim. Porque hoje você já tem que ficar um pouco mais institucional. Acompanhamos também o crescimento que houve. Então a postura também já mudou. Então hoje é marcar. Hoje é ter a presença e a confirmação de que a empresa continua saudável, sadia e presente. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu dentro da nossa região. E aí sim, mais uma vez a importância do Carlos. Ele consignava nesse momento lá os aparelhos para nós, não havia necessidade, porque a gente pegava dele, mas sempre apoiando. Mesmo que não era da vontade maior ou primeira dele, mas quando a gente colocava... Então a nossa parceria também foi evoluindo. Qualquer ideia que você desse diferente do que ele pensava, ele podia não concordar, mas ele, não, tudo bem, estou aqui, vou apoiar. Porque a gente discutia isso num nível sempre de respeito, mas de construir uma parceria também, para que pudéssemos avançar. Porque numa condição que nem a gente estava lá, não tinha nem condições de fazer financeiras, ou muitas vezes até de conhecimento. Então precisava dessa experiência maior do Carlos e desse apoio para que a gente pudesse ir. E aí também temos que mais uma vez falar, os colaboradores nossos sempre foram muito importantes nesse contexto, porque sem eles a gente também não teria, não é só alcançado o número de clientes, mas também fazer o trabalho. Então foram muito importantes e eu reconheço a cada um deles, não vou nominar porque eu seria injusto. Vai acabar esquecendo de alguém. Mas tanto que veio agora, há um ano atrás,
vai fazer agora em outubro, que eu perdi o vendedor mais antigo, que começou comigo. Ele é fruto do primeiro treinamento. Então, são essas coisas que me fazem acreditar que escolhemos caminhos bons. Sim. Não, eu vou dizer que os melhores, mas a gente teve aí essa felicidade, vamos dizer assim, de conhecer determinadas pessoas e que elas acreditaram no projeto. E aqui vem o bom sempre tem que ser para todos, né? Sim. Ela tem que ser nossa, claro que começando pela fábrica, mas o colaborador também precisa crescer. Ele precisa evoluir. E isso é uma marca nossa lá e que a gente gosta muito, e tem muito colaborador de 20 e poucos anos nessa história, assim como nós temos cliente chegando nos 30. Subindo os degraus dessa escada, né? Isso aí, e fazendo hoje o trabalho. Jamais deixaremos de ser vendedor, independente do cargo, da divisa, mas cada um fazendo a sua parte e olhando lá sempre para o futuro para melhorar o amanhã e deixando nosso cliente satisfeito. E dessa forma, respeitando a todos, né? Não tem como, mas colocando um pouquinho do nosso tempero nessa comida para que tudo dê certo. Essa é uma das suas grandes marcas, né? O tal do colocar o seu tempero dentro do negócio. Você sempre tem uma opinião um pouco divergente para trazer para a mesa para a gente questionar, né? Isso eu acho fantástico, tá? Porque o mais fácil de quem está entrando é entender como que o negócio está funcionando e ir na maré ali, né? Dos caras. Você já chegar contestando e querer colocar o seu jeito ali no negócio seria Eu acho assim que, Augusto, em tudo na vida, se você só vai copiar, você só tem chance de chegar no mesmo caminho. E provavelmente você não vai chegar. Porque você não entende o que o antecessor passou para chegar ali. Perfeito. E daí, se você seguir esse caminho, você não sabe se foi bom ou ruim. Se é fácil ou não. Fácil na vida nada é. Agora, quando você constrói e sabe que você colocou junto, entendeu e faz questão, respeitando aquilo que você tem, mas aprimora, porque o objetivo ele é maior do que todos nós. Uma indústria, ela está acima até do CEO. Com certeza. Porque você hoje está à frente da gestão ou do mercado, como nós vamos evoluir. Agora, aos 50 anos, temos uma nova oportunidade, criação de novas formas de venda, mas nós precisamos entender que nós fizemos parte dessa engrenagem. E aí, quanto melhor você conseguir participar dela, e eu sempre, não estamos aqui para ser donos da verdade, mas sempre tentar, sim, contribuir de alguma forma, para ver se a gente consegue melhorar aquilo que está se propondo. Então, a gente teve isso, e aí eu vou concordar contigo, essa ideia de transformar, e aí eu vou me lembrar de um colaborador da fábrica, o Ricardo, lá em 2000, no início dos anos 2000, ele dizia, nós vamos transformar a Ulfer em sinônimo de purificador de água. Sim. E a gente vai observando isso e buscando também fazer essa excelência. E hoje, com o grupo diretivo da Ulfer, creio que a gente evoluiu muito. E essa semana que a gente participou aqui, cara, ela é a prova viva disso, que temos um longo caminho, mas estamos no caminho certo. Sim. Propositivo e de uma forma que vai com toda certeza e com o apoio de todos. E aí, mais uma vez, a gente já convida quem aqui participa, acredite em si, acredite no negócio e faça isso a sua parte, do seu jeito, mas contribua para com o todo. Então, a gente tem um belo futuro pela frente. Muito bom, muito bom. Jair, quando que você entendeu que esse negócio tinha chance de ser próspero de verdade, assim? Porque você, a princípio, pelo que eu entendo, você entendeu aquilo como uma oportunidade de negócio ali, de ocupação profissional, porque você não estava super certo do que você estava fazendo, o negócio deu certo, mas depois eu imagino que tenha dado algum estalo de que, tipo, caramba, eu acho que eu consigo fazer isso pro resto da minha vida, cara. Augusto, obviamente que eu seria aqui até hipócrita, eu diria, se eu dissesse que logo depois do aceite eu já vi, não. E ela se construiu dentro da gente também.
O que eu tenho por tradição e característica, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou cumprir, mesmo que lá pelo meio do caminho eu acho que não foi tão vantajoso. Mas a palavra empenhada eu vou cumprir. Até ali eu vou. Então o aceite, ele foi para me permitir conhecer para dentro o negócio. Eu dizia lá em casa para Tânia que a minha condição financeira era para trabalhar 1 ano sem precisar de ganho. Então eu vou me dar 1 ano. Eu quero ver o que vai acontecer. E eu me lembro que, como eu disse, a gente começou em novembro. Em maio do ano seguinte, juntamente mais uma vez o parceiro Carlos, adquirimos mais um carro e já fomos trabalhar em Lajeado abrindo uma equipe. Mas ainda nesse pensamento de me experimentar nessa coisa. No final daquele primeiro ano, quando já começou a vir refil, mas a cabeça só voltado para a venda, Sim. a gente começou a tatear a parte, tentar fazer. Ainda não tinha despertado. Eu te diria assim que a ficha caiu para aceite no final do 2º ano. Mas daí no 2º ano eu já tinha certeza do que era possível de se fazer e a gente aprimorou. Não deu muito certo essa iniciativa, por isso que eu sempre gosto de falar dela. A ida para Lajeado, ela foi muito vantajosa para mim enquanto gestor. Sim. Financeiramente um problema. Fui para Lajeado, consegui montar uma equipe em 2 meses, bacana, vendendo mais. Só que a de Santa Cruz acabou. Acabou. Tudo. Por quê? Porque eu fui deixar só os vendedores. Eu fui começar a perceber que não adiantava só ter vendedor. Fomos para Lajeado, daí fiquei até agosto. Eu fui em maio até agosto lá. Em agosto eu voltei para refazer Santa Cruz. Não preciso nem dizer que não deu certo lá, né? Se não deu certo a minha equipe aqui que estava montada há 1 ano, de bons vendedores, onde eu já tinha conseguido beliscar o primeiro lugar na região do Carlos, perdendo só para o Enio, deixar um abraço aqui para o Enio, que trabalhava numa Kombi e eu num Chevette. Sim. Então eu tinha 3 vendedores, ele tinha 8. Aí não ele dava fazia, competir assim, não tinha como competir. Mas eu já era segundo, eu já estava me achando. Por isso, da disposição de fazer a segunda equipe de cargo, para somar e nós brigar pelo primeiro. Só que daí sempre morria uma. Aí quando eu voltei a Santa Cruz, veio o Valdo, que havia... E Santa Cruz não cabia 2 na época? Claro que cabia. Mas é aquelas coisas... Não, a cabeça não estava... Não entendia as possibilidades. E aí, nesse vai e vem, nunca mais deixei de fazer Santa Cruz. Daí comecei Santa Cruz e aí eu fui levando. Aí sim que veio. Quando não deu mais certo em Lajeado, voltou o carro para cá e comecei a segunda equipe. Aí já era 95. E aí foi de fato quando deslanchou o escritório de Santa Cruz. Aí, não gosto muito de contar números e da nossa história, parece que a gente quer. Aí de fato a gente conseguiu dar até superar números que o Estado não havia feito. Sim. Aí uma equipe... E aí também fomos inspiradores para os outros que começaram, as outras equipes do Carlos no interior do Estado. E aí se criou realmente, eu acho que números muito grandes, muito bons a nível de regional, que era uma das 13 ou 14 da Ulfer na época. O Rio Grande do Sul começou daí em 98 já começar a se destacar. Se eu não estiver enganado, 98 foi a nossa primeira conquista de primeiro lugar do Brasil. Voltamos a perder em 99. Isso. E de 2000 para cá. E aí eu conheci a Ulfer. Foi a primeira vinda minha para a Ulfer fábrica, foi em 99 entregar o troféu de primeiro lugar pro Carlos Colombo. Pro Eloy. Carlos Colombo entregando. E eu acompanhei o Carlos. Foi minha primeira vinda para a fábrica. Então... mas aí já consolidado. Que já estava no negócio há quase 10 anos. Já estava, isso aí. Já estava desde 93, pelo menos 6 anos. 6 anos. Já 2 como revendedor da Ulfer. Tá. Já comprando da fábrica. Os primeiros 4 havia sido como
Olha como era essa relação de confiança, né? Totalmente. Foi comprar da fábrica sem ter ido na fábrica. Sem ter ido na fábrica. E essa história, até fazer aqui uma... Isso aconteceu quando o teu pai um dia foi olhar o cheque que o Carlos pagava lá à fábrica e sempre tinha um monte de cheque meu, porque eu não dava um cheque de cliente para a UFA. Tá. Tudo com cheque meu. E na época o cheque era a maior forma de pagamento que a gente tinha, porque não havia financeiras, né? Então a gente fazia as próprias lá, mas tudo controlado, comedido para poder pagar. E mesmo quando se fazia em outras formas, eu pagava o Carlos sempre com 4 cheques, porque a nossa parcelamento era em 4 vezes. E eu me lembro assim, e o Carlos brincava com aquela coisa do cheque, né? E aí o seu Moacir até meio que se assustou quando ele foi ver o número de cheques e o valor que tinha lá. Sim. De um cara que ele não sabia quem era. E a minha ida em 99 foi por causa disso. Deixa eu conhecer o dono desse cheque. Deixa eu conhecer quem é esse maluco. Qual o tamanho do risco que eu tô correndo Quem aqui? é esse maluco aí que vai querer me dar um golpe aí, né? Então, com certeza. E aí eu também fui conhecer ele falando, porque a gente via nas convenções que é aquela coisa sempre rápida, né? E aí a gente foi também ver o que é a Ulfer, quem está por trás, e aí a gente vai conhecendo as pessoas e a produção em si. São todas formas que vão criando, vão te moldando e fazendo com que a gente cada vez tivesse mais certeza de que esse era o caminho aonde a gente iria permanecer. E aí sim se estabeleceu, uma vez estabelecido lá, a certeza que estávamos numa empresa certa, com um produto de futuro de mercado, e que a gente poderia sim fazer parte e contribuir e fazer primeiramente a nossa subsistência, que é o importante, e também com nossos colaboradores. E esse sentimento foi tomando conta, e eu, como já disse anteriormente, eu fico muito feliz, primeiro pelas pessoas, pela confiança delas e por elas melhorar. E também tu ouvir o feedback do cliente. Assim ele como você ouviu daquela senhora lá no primeiro dia que você foi ali para a rua. Isso mesmo. Então, hoje você ouve dentro da sua região feedback de gente. Sabendo que foi você que realizou isso, ou contribuiu de alguma forma. Então isso é muito satisfatório. Então a questão financeira todos nós buscamos, mas também esses valores fazem com que a gente se sinta feliz e até muitas vezes orgulhoso de ter participado dessa construção. Então, acho que essa oportunidade que me foi dada lá 32 anos atrás, a gente sempre procurou valorizar também. Sim. Então, dessa forma, eu particularmente tenho que sempre agradecer. A gente sabe que tem trabalho nosso envolvido nisso, mas temos que reconhecer as pessoas que foram importantes. O produto, porque só o trabalho por si não teria dado essa coisa, poderia ter feito com outro produto, mas será que teríamos tido o mesmo sucesso? A mesma compreensão, a mesma parceria? Não sei. Então, entre o imaginário e o real, vamos ficar com o real. Eu acho que aqui a gente pode fazer e melhorar, e eu acho que é isso que a gente precisa procurar sempre. Eu acho que, pelo que eu entendi, teve um momento que você entendeu ali pela troca de refil, né? Passou um ano, começou a vir troca de refil, porque aquele primeiro ano só estou pensando em venda de aparelho, criar vendedor aqui, né? Entender esse negócio. E aí começa a vir troca de refil. Falou, caramba, esse negócio aqui pode ser bom, hein? Né? Aí vem o segundo ano, já a segunda troca daquele primeiro lá que eu vendi, e já a primeira troca dos que eu vendi o ano passado. Falei, cara, imagina isso daqui a 10 anos. Eu te diria assim, Augusto, no primeiro ano, isso foi só mais um trabalho que eu tinha que fazer, a troca do refil. Ainda não tinha despertado o negócio, enquanto departamento de refil. No segundo ano, eu comecei a sentir o não positivo por conta de não dar a atenção necessária ao departamento, à troca do refil. Não que não se acreditava, porque nós éramos unicamente focados na venda do produto, na conquista daquele momento de cliente. Só que no segundo e no terceiro ano eu fui sentir
o revés disso. Porque tu não tinha esse cuidado para com o cliente que havia comprado lá no primeiro e no segundo ano. Ao ponto, quando ele não fazia essa manutenção ou essa construção, essa proximidade com o consumidor, começou a trazer algumas dificuldades. E aí volta a dizer, pelo tamanho das cidades, porque a gente andava muito nas mesas. E já começaram a saber que era tu. Era o Jair da UFR, não era só o produto da UFR. Ele já tinha a quem reclamar. Sim. Então eu comecei a sentir os primeiros efeitos negativos. E aí sim, começar a entender que o que vamos fazer? Se continuar nesse embalo, vai dar problema. Ali na frente eu não vou vender mais e muito menos vou trocar. Sim. Então eu preciso fazer uma coisa paralela aqui, com a mesma intensidade. E aí percebemos que deveríamos colocar pessoas capazes de conquistar esse cliente. Mas ainda num modelo inicial, começamos com uma pessoa, não percebendo o tamanho do envolvimento que isso teria. Se a gente comparar com hoje, então nada a ver. Sim. Obviamente que ali já em 96, no terceiro ano, aí eu já tinha estabelecido essa condição. Já fiz mais... Departamento de refil mais... já com uma segunda pessoa. Tá. Mas efetivo... Mas já sabendo o que fazer, pelo menos. Ainda tateando. Tá. Ainda tateando. Ainda sendo a venda, imaginariamente, que esse era o negócio. Jamais vai deixar de ser a venda do produto. Mas que o departamento de refil deveria andar, no mínimo, na mesma importância. Sim. Achar esse equilíbrio aí, mais uma vez devemos falar, Carlos sempre teve uma ideia de construir isso através de encontros. Aí ele contratava os 4 revendedores dele. Eu em Santa Cruz, o Sérgio em Caxias, o N em Canoas e ele como Central Esteio. Nossos encontros, as convenções eram bimestrais e a gente no mês contrário fazia um encontro. E debatia sobre vários assuntos, passando por assistência técnica. Mensalmente se encontravam, mas bimestralmente tinham uma reunião ali para trocar ali experiências. Uma era convenção com o vendedor e uma era reunião entre nós. Vamos pensar o quê? Como contratar melhor, o que argumentar, aonde buscar, quanta assistência técnica, o que a gente vai fazer, departamento de refil, começamos a... E aí, eu sempre fui um puxador. Nesse sentido, sim, como você dizia antes. Eu disse, nós vamos ter que achar um caminho. E ele foi um caminho de dentro do meu escritório de 4 a 5 anos para estabelecer um modelo que a gente ainda veio aprimorando, mas aonde deu a guinada, ali na virada dos anos 2000. Ali sim a gente começou a estabelecer, já com alguns critérios que a gente faz até hoje, de tentar fazer um profissional identificado com o seu cliente, mantido ele para o ano que vem de novo, criar esse vínculo. E aí nós fomos percebendo e moldando ele em alguns aspectos, mas a ideia principal foi a partir dali. E aí, na história, ponto importante foi daí depois, quando o seu Moacir, na realidade você, através do seu pai, na época, em 2011, convidou para abrir revenda em Santa Catarina, fez com que eu levasse gente daquele departamento. Sim. Onde praticamente ficamos de novo sem nenhum dos antigos. E aí sim, efetivamente, moldamos um grupo com uma ideia que a gente leva até hoje. Esse foi a última grande guinada no sentido. Sim. E fez hoje com que a nossa regional fosse forte na troca do refil. Fez um negócio efetivamente se consolidar. Porque mesmo sem aquele envolvimento com muita equipe de venda, a gente conseguiu manter produção equilibrada, sem oscilar muito. Então, com toda certeza, foram, talvez na história nossa dos 30 anos, um dos grandes momentos. Assim como está sendo hoje aí, essa necessidade de você buscar novas formas, principalmente com o advento da internet e tudo mais, um novo momento que precisamos, mas sempre defendendo aquilo que em reunião aqui a gente sempre
traz a confiança de quem faz o trabalho e fez até hoje para manter o nosso sistema garantido. Isso é importante também porque faz parte de todo profissional ele também ter essa convicção. E para isso a gente sempre vai trabalhar mais aberto também para contribuir todos os... e qualquer outra razão que venha para ideia para somar e fazer a UFER se solidificar cada vez mais nesse mercado. Sim. Acho que você falou de uma passagem interessante que aconteceu, importante, que foi essa mudança de revendedor comprando da fábrica para virar gestor de uma região, né? Então, você passou a administrar uma região. Foi entregue na sua mão, ali, na época, pelo meu pai, metade do estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina inteiro para administrar as revendas dessa região. Que já existiam algumas revendas nessa região, mas foi dada a oportunidade de você, naquela escada que a gente está falando do plano de carreira, entra como vendedor, vem para ser líder de venda, tal, abriu uma porta aqui que tinha mais 2, 3 degraus, né? Com certeza. Vai colocar a gente agora em outra cidade para fazer aquilo que você fez, né, em Santa Cruz e um dia comprar da fábrica, quem sabe, né? Então, apareceu mais 2, 3 degraus na sua escada e você teve a oportunidade de pegar aquele time que você estava formando, ou que já tinha formado, e dar essa oportunidade para aquela turma. Esse trabalho, como que foi esse trabalho? Bom, inicialmente ele foi, novamente, quando do convite, num primeiro momento, dizendo, pô, não dá. Como que eu vou abrir mão? Na época eu tinha 18 anos de UFER. Eu disse, como que eu vou fazer com o meu escritório? Então esse foi o primeiro paradigma que eu tive que superar. Sim. Aí, e também foi uma condição... Com o trauma do que você tinha vivido em Lajeado. Lá em né? Lajeado. Eu digo assim, poxa... Eu descubro aqui para ir lá e aí? Então, trocar o certo. Porque estávamos já num momento de uma estrutura boa, montada, de pessoas. E aí você colocar... E para abrir uma parte nova, você ia ter que ir, no meu caso, com gente que eu conhecesse também. Porque você sair para um mundão aí e prospectar, a chance de dar errado é maior do que dar certo. Então, eu tentei garantir levando gente que eu conhecia. Bom, vamos fazer lá, e em casa. Então, houve todo esse desafio. Mais uma vez superado isso, acordado junto com a diretoria da UFER, que eu não abriria mão do meu e que eu me dedicaria a fazer. E aí, passei uns 3 anos, 4, uma semana em Santa Cruz e uma semana viajando para Santa Catarina, para conseguir dar suporte às revendas, que de certa forma conseguimos dar uma contribuída num primeiro momento dentro do estado, até porque virou na época uma região. Sim. Conseguimos fazer ela chegar em 4º, 5º. Em alguns das revendas não conseguimos alcançar talvez todo o esperado em termos de produção, mas o trabalho bem feito, isso é o que pelo menos me conforta, porque todos eles ainda carregam até hoje o orgulho de vestir a camisa da UFER, do trabalho realizado lá, mas também falar outros que deram muito certo, e isso faz parte do processo. E voltando para dentro de casa, dizer que Santa Cruz se conseguiu refazer com outras pessoas ou buscando alguém que estava dentro do quadro ainda como vendedor e fazer essa equipe que a gente busca sempre aprimorar, sim, mas trazendo E agora sim com uma bagagem de experiência vivida diferente, né? Nossa. Né? Então, agora eu tenho propriedade para montar essa equipe, né? E aí você monta com todas as crenças agora do momento, né? Porque aquele time que você tinha naquele momento, ele veio de momentos com pouca experiência ou não sabendo direito ou viveram as mudanças de processos internos seu, né? Começa a fazer desse jeito, pô, não está dando certo, vamos fazer de outro agora, né? Que é importante viver tudo isso, mas que
quando você está com a autoridade, sabendo exatamente o que você vai fazer, você constrói diferente. Né? Sem dúvida. E eu digo, e você também consegue passar isso com mais clareza. Quando você vai falar hoje com um revendedor, aonde quer que seja, ou um próprio vendedor, porque eu sempre digo que cada um deles constrói a sua UFER. E essa liberdade eu sempre procurei dar, guardado as diretrizes principais. Então, cada um dos profissionais, ele também pode colocar o seu tempero, porque me foi permitido lá atrás também participar. Então, hoje, quando alguém me vem com uma ideia com esse objetivo de fazer evoluir, de crescer, ela é sempre bem-vinda. Então, eu gosto de abrir e discutir isso com todos, seja revendedor ou seja o vendedor. Para mim, isso não, eu não sou apegado à divisa, como eu sempre digo. E ninguém aqui está para ser melhor. Aqui nós temos um propósito, nós temos um objetivo final de um cliente lá ser bem atendido e ele passar também a ser um propagador do nosso produto. Mas antes de falar da marca, do serviço prestado. E esse, ninguém melhor do que quem faz esse trabalho lá na ponta. Sim. Ele ter essa liberdade, mais essa responsabilidade de entender que tem uma marca por trás, que tem um nome a zelar. E isso, enquanto a gente estiver à frente do grupo, eu sempre digo assim, ó, esse é o único conceito que eu não discuto. Esse não tem discussão. Ele precisa ser preservado. Acima de qualquer nome, acima de querer ganhar, ser primeiro ou segundo, ou ganhar mais dinheiro, não. Isso tudo nós temos que ganhar como consequência. Agora, a ideia, a marca, ela precisa ser preservada. Porque isso é que nem confiança numa pessoa. Uma vez o vidro trincado, tu não cola, né? Então você precisa ter isso como um objetivo, um propósito. Dentro disso, tudo a gente pode conversar e negociar e, sem dúvida alguma, a gente vai crescer todos juntos. É isso aí. A marca não tem negociação. Não. Né? Essa tem que ser inabalável, né? Agora, eu acho que você construiu a sua história. Eu acho que movido por um sentimento local ali, de estar numa região com cidades menores e que traz esse complicador de tipo, o que eu faço com todo mundo vai ficar sabendo. Isso e a sua personalidade fez você se apoiar em pilares que foram que sustentaram o que você é até hoje na UFER. Que eu acho que esse zelo pela marca, esse zelo por quem está trabalhando contigo, esse cuidado e zelo pelo consumidor lá na ponta e o trabalhar o produto ali da melhor forma, você se apoiou nesses pilares de uma forma que foi construindo um negócio que demora um pouquinho para ele solidificar essa base, mas uma vez construída, isso dá muito certo. E deu muito certo, né, Gê? Eu te diria assim, ao mesmo tempo que isso foi desafiador por a cidade ser menor, mas ela também te dá uma facilidade maior para tu ser conhecido. Isso também temos que reconhecer. É isso aí. Então, isso é uma estrada de mão dupla. É isso aí. Ela te dá a oportunidade, mas te cobra. Então você não pode desassociar. E aí, com certeza, demora-se um pouco mais quando se trabalha dessa forma, com esse princípio de você querer olhar que todas as pontas consigam evoluir, mas sem dúvida alguma. Hoje, tanto que se a gente analisar a nossa produtividade nos últimos 15 anos, ela está... É um eletrocardiograma bem pouca diferença. Tivemos, sim, a pandemia, nós tivemos a enchente, mas superamos esses momentos de uma forma ainda bem razoável por conta dessa equipe, dessa base sólida. Porque senão seria quase impossível. Quase impossível. Então eu digo assim, por isso que eu sou muito de acreditar nesses princípios. Isso hoje virou natural. Então, para quem entra, já entra com esse espírito, percebe isso. Tem pouca margem para tentar mudar esse jogo. Então, o seu negócio, eu conheço ele, já fui lá e já fiz muitas convenções lá contigo, acompanhei muito.
é uma cultura muito solidificada. Qualquer pessoa que venha, qualquer colaborador que entre no seu negócio com um pensamento um pouco diferente daquilo, ele vai ser expurgado pelo sistema. Isso não se sustenta lá dentro, né? E aquele que vem e entende aquilo, ele fica e vai fazer carreira ali dentro. Porque vai saber que ele vai ter a oportunidade. É isso aí. Então, se tu olhar isso como negócio, eu acho que essa é talvez a maior sacada, o diferencial da UFER para os outros concorrentes, vamos chamar assim, as outras marcas, que faz a diferença. É que a UFER tem isso no seu bojo já enquanto fabricante, enquanto da história da fábrica. E talvez foi esse o grande sentimento que contribuiu para que o Jair ficasse e fosse do jeito que ele é. Porque todos nós temos oportunidades na vida variadas, mas você vai ter que escolher uma delas. E isso vai desde relacionamento, e aqui eu não tenho a dizer se esse é melhor ou daquela forma. Sim. Respeito sempre a decisão de cada um. Só que você tem que saber o que isso te cobra e o que isso pode te trazer. Então, quando você diz, quando alguém vem lá com um pensamento diferente, é difícil se criar bem por isso. Porque ao longo desses 30 anos, as regras principais, a maneira de ser do Jair foram sempre as mesmas. Quem me conheceu lá em 90 e pouco, em 2000 e pouco, e hoje em 2025, ele vai ver o mesmo Jair. Claro que com mais bagagem, com algumas experiências, já dizendo não vai por aqui, porque isso eu já fiz e não chega, não deu certo, então já vamos evitar. Mas nunca impondo. Pense, analisa, estou te dizendo porque não deu certo para mim. Dificilmente vai dar certo se você for por aqui. Esse aqui talvez não seja o único e nem o mais certo, mas esse eu sei que resultado vai dar. E você deixa a pessoa escolher e construir seu caminho. E dessa forma a gente sempre vai, eu digo assim, enquanto o Papai do Céu lá nos permitir aqui estar, né, com esse propósito de competir, sim, porque afinal de contas todos nós somos competidores. Claro. Eu já digo que desde o nosso nascimento, da nossa concepção enquanto ser humano, né, já é um girino lá que tem que correr mais rápido do que o outro para chegar lá. Então, a gente já nasce de uma competição. Né? Sim. Claro que, e aí sim, se você consegue trazer, porque também tem um sentimento envolvido nisso. Então, a gente, enquanto ser humano, tem essa possibilidade de você evoluir sempre. Claro. E estar aberto a isso é importante. Agora, você sustenta o negócio em cima de pilares tão importantes que a gente colocou, cria essa base sólida e eu acho que o mais importante de tudo é ser primeiro lugar, ter resultado de colocação ou ter resultado financeiro é uma consequência dessa base, do que essa base é capaz de fazer. Isso nunca foi o propósito do negócio ditado como objetivo único e particular. Eu lembro de conversar com você lá no começo da sua... de quando você assumiu a região ali, de falar, caramba, acho que você queria muito isso. Não. Isso foi uma consequência de um trabalho bem feito só. Né? Que me fez chegar aí. Né? Eu acho que um trabalho bem feito e com bases tão solidificadas aqui como a gente colocou e o que o seu não tem como não chegar a resultados depois no final tão bons, entende? Eu digo que, e é uma frase que eu gosto e repito muito, obviamente não fui eu que criei, mas eu gosto dela, me apropriei dela. Eu quero ser um eterno segundo lugar, crescendo em relação a mim. Eu tenho que ganhar de mim. Se eu conseguir chegar no 8 num momento, eu preciso procurar o 9. Mesmo que alguém faça 10 ou 11. Sim. Que esse vai ser o próximo objetivo. Sim. Então, ou que quem está em segundo lugar ainda está no 5. Isso. Então também não me adianta. Ou eu ser primeiro decrescendo, que é outra preocupação que eu tenho. Você está perdendo. Então, eu estou perdendo. Então, eu não fui bem. Eu sou primeiro sem ser um vencedor. Então, como que eu vou ser um vencedor se eu diminuir? Porque a experiência aumentada, a possibilidade de você evoluir, mercado crescendo, casas novas surgindo, eu preciso, de alguma maneira, me estabelecer com esse critério. É fácil? Não. É desafiador? Sempre foi. Agora, é possível.
E é isso que eu procuro passar para quem trabalha com o nosso negócio ou faça outra coisa. Sempre procure fazer respeitando, como eu sempre gosto de frisar, a todos, desde a fábrica, colegas e até as outras marcas. Você não precisa desfazer a outra para mostrar quem você é. Fale sempre de você. Com certeza. E aí, creio que é um caminho mais tranquilo de você conseguir crescer em qualquer negócio. E aqui a gente fala em Ulfer, vida longa. Sim. Muitos campeões ainda que virão com toda certeza, e a gente quer de alguma forma deixar esse recado. Sim. Independente do tamanho que cada um quer ser, porque isso também é uma coisa que você não pode cobrar de ninguém. Mas não saia do seu caminho e marque, não é só o primeiro, não é só o segundo, e sim aquele que faz o trabalho bem feito. É essa a melhor marca que a gente pode deixar. E nesse particular eu digo que o casamento, assim como na relação pessoal, que a gente gosta muito da família, é uma segunda família que eu digo assim, com quem a gente mais convive, a família Ulfer. Então ela tem isso e eu desejo que isso não se perca. Não precisamos crescer desfazendo isso ou perdendo. Com certeza. Então essa é talvez o grande diferencial, e esse aqui com certeza foi importante, esse sentimento de pertencer a esse grupo. Sim. Então a gente fez a nossa vida em cima dessa marca, com esse produto e com todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver. Muito bom, Jair. Cara, caminhando para o final, queria agradecer esse papo aqui. Foi sensacional. Acho que quem está em casa assistindo, acho que deu para sentir aqui um pouco do que foi e do que tem sido essa sua trajetória aqui na Ulfer, e com certeza entendeu o que faz de você um campeão dentro desse negócio, né? Queria agradecer por esse bate-papo, mas principalmente pelo que você faz pelo nome da Ulfer. Tá? Se um dia a gente teve o sonho de ter a Ulfer como sinônimo de purificador de água no Brasil, se a gente ainda não chegou nisso, e vamos chegar um dia com certeza, mas você conseguiu fazer isso dentro da sua região. Ali a Ulfer é sinônimo de purificador de água, e Jair é sinônimo de Ulfer. Né? É um dos poucos lugares, se não o único lugar, aonde me questionaram se a Ulfer não era lá. Né? Então, uma fábrica estabelecida há mais de 40 anos aqui na região de São Paulo, e que boa parte dos gaúchos acha que é lá. Né? De tão forte que foi a construção dessa base sólida de marca regionalmente. Né? E então não tenho como não mencionar aqui também e saudar o Carlos Colombo por tudo que fez, e o carinho que a Ulfer tem por todo o trabalho feito no Rio Grande do Sul. Mas aqui hoje, representado por você ali, só agradecimento da Ulfer por tudo que vocês fazem lá, e a forma com que vocês levam a marca da Ulfer, a forma com que vocês respeitam os colaboradores de vocês, e a forma com que vocês respeitam principalmente o consumidor. Tá? Porque é um consumidor de vocês e nosso ao mesmo tempo, né? do grupo inteiro. Tá? Então, obrigado de verdade aí por todo esse trabalho, obrigado por esse bate-papo. E para vocês, gente, obrigado pela audiência. Siga a gente no canal do YouTube oficial, lá, o Ulfer Oficial. Bota no sininho lá para receber sempre notificação. E todo mês estou aqui para gravar mais um podcast e conversar com gente assim como o Jair aqui. A gente ir ganhando cada vez mais experiência e conteúdo aqui para o nosso grupo da Ulfer. Obrigado.